Olá, minha gente, estamos juntos mais uma semana e agora parece que reta final, não é? Nós vamos começar agora uma revisão para o Enem. Bom, ela vai atingir tanto você que vai fazer SSA, como você que vai fazer universidades, faculdades particulares, como também o que vai fazer por experiência. Sei que muita gente de primeiro ano, segundo ano, muita gente faz Enem por experiência, né? Então, vai fazer, serve também para você a revisão que vamos fazer agora, a partir de agora, tá? E para você que vai fazer de verdade também o Enem, muito cuidado, tá? A gente separou agora algumas questões mais recentes e nós vamos passar a tarde hoje somente revisando questões já aplicadas em Enems, né, do passado. Tanto o Enem digital como o Enem presencial, tá certo? E essas questões pairam em torno dos mesmos assuntos, que são os assuntos mais cobrados na prova do Enem. Então, eu quero alertar vocês para isso, viu? Claro que a prova do Enem vai insistir muito na interpretação de texto. Vejam bem, você vai ler muito, você vai ler muitas questões, tá? Você vai ter 45 questões de linguagem e todas as questões na prova de linguagem têm texto. O melhor que pode acontecer é um texto para duas questões, tá? Mas normalmente é um texto, uma questão, um texto, uma questão e às vezes, o que é pior até, questões longas. Como você tem em torno de 3 minutos, 4 para cada questão, é preciso ter muita concentração, muito cuidado para não passar desse tempo na leitura desses textos, tá? Porque além de você ler o texto, você vai dizer assim, mas eu sei ler, qual é o problema? Eu vou ler rápido. Tá? Mas você vai ter que ler, você vai ter que interpretar, você vai ter que contextualizar, você vai ter que fazer inferências, você vai ter que localizar-se dentro de um gênero, você vai pegar esse texto também e vai colocá-lo no tempo. Então, você vai fazer uma análise de um texto literário, por exemplo. Vou começar a primeira questão já por aí. Então, você tem que saber o estilo do autor, a época em que esse livro, essa obra foi publicada e a relação dessa obra com o tempo em que ela foi publicada, a relação do autor com certas correntes ideológicas. Tudo isso vai facilitar a compreensão do texto e pode ser que tudo isso que eu falei agora seja o que a questão esteja pedindo. Então, não se esqueça, análise de texto não significa apenas eu vou ler esse texto e vou dizer o que o texto está dizendo. E vou entender o que não é assim. Ele pode botar um texto para você e pedir o gênero. Pode botar um texto e pedir a escola, né? A ideologia, o estilo do texto, né? Quer dizer, que você associa a uma escola literária, a um estilo literário. Pode ser que ele queira que você faça uma análise a partir da relação sociopolítica, histórica, econômica. Está entendendo? Então, não pensem que interpretação de texto é simplesmente ler e dizer o que o texto está dizendo. Isso vai acontecer sem dúvida alguma. Tá? Então, você tem que se preparar para todos os gêneros, gênero literário, gênero acadêmico, científico, entendeu? Humor. Você tem que buscar dentro dos gêneros literários o gênero lírico, o gênero épico, o gênero satírico, o gênero dramático. Tem que ter uma clareza com relação a cada um deles, porque cada um deles tem uma linguagem específica própria, cada um deles tem um conteúdo, um vocabulário, como eu já disse, uma linguagem, um estilo próprio para cada época, entendeu? Está vendo como não é fácil? A interpretação de texto exige que você tenha tido durante, pelo menos este ano, uma regularidade de leituras, como a gente vem falando toda a aula. Então, estou me dando ao luxo de abrir a nossa aula de hoje com essas recomendações, porque dá tempo ainda de você passar uma vistinha. Veja, a minha recomendação número 1, revise, a partir de agora, gêneros textuais. Anota aí, gêneros textuais, tá?
E aí você vai passar por tirinha, por charge, letra de música, jornalismo, artigo científico, propaganda, tudo isso cai na prova do Enem. São várias questões com vários textos e normalmente cada texto pertence a um gênero diferente. E isso vai fazer com que você tenha um comportamento diferente em cada questão na hora de interpretar. Bora começar com um autor português, tá bom? A gente está com a tela cheia aí para que você possa ler comigo. Um texto do Saramago, né? Saramago foi o único prêmio Nobel de língua portuguesa. Atenção, não é prêmio Nobel do Brasil, ele é português. Mas foi o único prêmio Nobel que a língua portuguesa ganhou. Então, Zé Saramago, ok? O escritor português, morreu recentemente. E o Saramago tem um estilo muito preso aos autores pós-Segunda Guerra Mundial, lá do fluxo da consciência. É um realismo filosófico e umas investidas muito modernistas da maneira de escrever, da forma como ele quer apresentar o tema, o conteúdo. Aqui, por exemplo, esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, ele fala de uma pandemia. Ele imagina antes da pandemia que nós vivemos agora, né? Que estamos saindo lentamente dela. Então, bem antes dessa pandemia que todo mundo viveu agora, ele imaginou um mundo tomado por uma pandemia, por uma doença, e que cegava as pessoas, né? Mas ele fala de uma cegueira mesmo, de início, uma cegueira visual, uma coisa física, mas que, na verdade, você lendo o livro vai ver que essa pandemia acompanha a humanidade, acompanha todos nós. É uma pandemia metafórica, né? Aquilo que a gente deveria ver e não tem capacidade de compreender, de enxergar, ou porque não quer enxergar a verdade. Muita gente vive fascinada, encantada com as mentiras, com as fake news, e cria um universo de uma bolha, um universo paralelo de mentiras e quer viver a partir dessas ilusões, tá bom? Então, há muitas interpretações que você pode tomar desse livro, claro, eu não estou aqui nem querendo discutir nenhuma delas, mas bora começar a ler? Vamos lá. O homem disse, estar a chover, e depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim, há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio e, nesse momento, percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram? Sim. Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente. A cidade toda. O país. Bom, você deve ter percebido, né? Abre aí para eu falar com o pessoal. Você deve ter percebido uma coisa interessante, né? De início você começa a se sentir incomodado porque eu não estou entendendo a desorganização do texto. Como é que tem um diálogo e não tem uma marcação de diálogo? A gente poderia marcar o diálogo pela convenção, né, das narrativas com travessão. Então, o travessão marca a fala de um personagem. Botou outra travessão, então já é o outro personagem. Então, os diálogos são marcados pela troca de travessões. Ou, como alguns preferem, usar aspas. Usar aspas, né? Então, alguém vai falar agora, abro aspas, terminou a fala, fecho aspas. Abro de novo, é o início, uma pergunta, uma resposta, né? Então há um diálogo ali, né? Mas o texto não tem nada disso. Você está reparando aí, né? Você deve ter visto que é muita vírgula, muita vírgula, muita vírgula. Então ficou um texto caótico, ficou um texto quase que incompreensível. Mas por quê? Mas o autor está falando do caos,
está falando de uma epidemia, está falando de uma cidade inteira que está cega, e aos pouquinhos todo mundo vai ficando cego, todo mundo, até quem deveria cuidar da população, que é os soldados, o policiamento, as forças armadas, sei lá, também são pessoas, são seres humanos, e que vão ficando cego também. Eu poderia até trazer essa nossa conversa para a atualidade, né? Se houvesse oportunidade aqui. Então você pode fazer suas interpretações das metáforas que pairam por esse texto impressionante do José Saramago. Se você não tiver tempo de ler o livro, veja um filme que é bem fidedigno ao livro, tá? Interessante também. Então vamos lá. Primeiro quesito, a cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação, olha aí, a violação, você viu logo, ele violou, ele ultrapassou, né? Há uma desconstrução gramatical do texto. Tem maiúscula onde não é para ter maiúscula, né? Tem vírgula onde era para ser ponto, tem ponto onde era para ser vírgula, quer dizer, o texto está caótico, está complexo. Por quê? Minha gente, ele queria tornar o estilo dele muito singular, tá bom? Ele queria fazer com que você percebesse na leitura do texto, né, que a situação que todos estavam vivendo era uma situação caótica, e que ele quer que você entre nessa situação. As pessoas falavam sem ver umas às outras, né? Pessoas que não estavam acostumadas à escuridão, à cegueira, agora iam conviver com essa cegueira, né? Então se comunicavam aleatoriamente, não é como nós que enxergamos, olhamos para o outro, olhamos para o olho do outro, né? Então todo mundo falava ao mesmo tempo, e era todo mundo atordoado, todo mundo enlouquecido, né? Então isso é passado para a gente a partir dessa pontuação estranha. Por isso que fica para a gente a letra C. Ele singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico. Olha aí o que é que eu nem queria que você tivesse percebido. Essa questão, eu me lembro que alguns alunos meus disseram que eu nem respondi a questão, porque eu não estava entendendo nada. Está exatamente isso. Quando você está lendo o livro, você vai vendo a história e vai chegando nesse ponto, você percebe o caos instalado na cidade. E as pessoas querendo se comunicar e não conseguindo se comunicar. Mas aí a questão só trouxe um pequeno trecho. E aí você teria que ter tido essa percepção, tá bom? Então, minha gente, leituras e mais leituras permanentemente. Vamos para outra? Em 1866, tendo encerrado seus estudos na Escola de Belas Artes em Paris, Pedro Américo ofereceu a tela A Carioca ao imperador Pedro II, em reconhecimento ao seu Mercenas. Vamos lá, devagarzinho. Então você viu lá um texto literário. Agora você já tem um outro estilo diferente de texto. Você tem um outro gênero agora, tá bom? Isso pode ser uma resenha, isso pode ser um artigo acadêmico, né? Então, é um texto cuja função referencial é predominante, tá? Ele está colocando para a gente um fato histórico, está contando para a gente um fato histórico, tá bom? Então, vamos lá. Olha o ano 1866, Pedro II ainda estava vivo, né, claro, e Pedro Américo era um importante pintor daquela época, que se propôs a pintar com todo mimo, precisão, os fatos históricos, as cenas históricas. Tanto que você tem o grito de Ipiranga, você tem a posse de Pedro II, você tem muitas cenas no seu livro de história que foram pintadas pelo Pedro Américo, tá? E o que é Mercenas? É o cara que bancava, que financiava, que dava apoio ao artista. E Pedro II era o Mercenas de Pedro Américo. E aí o Américo pinta um quadro chamado A Carioca, dentro do estilo da época, do momento que ele estava vivendo, né? E havia uma inspiração na pintura clássica, havia uma retomada do classicismo.
E aí o Américo se inspira naquelas cenas mitológicas e cria uma personalidade, uma figura, uma personagem feminina muito provocadora para a época. É claro que você vendo o quadro A Carioca, basta você ir na internet e botar assim, A Carioca de Pedro Américo, que você vai ver o quadro. Para hoje, para o nosso tempo, esse quadro não revela nenhuma admiração, né, para o tempo que a gente vive, mas para aquela época, sim. E o Pedro Américo, dentro de sua técnica, dentro do seu preciosismo, do seu preciosismo, né, do pincel, da pintura, dentro de um estilo próprio do realismo, naturalismo, influenciado e inspirado na mitologia, traz um dos quadros mais belos de seu repertório. E pela sua percepção de arte, ele via que aquilo era uma obra-prima mesmo, que ele já tinha feito outras, e ele tinha plena consciência de que aquilo ali era uma retribuição ao seu mecenas, ao seu cuidador e tal. E aí, minha gente, veja o que aconteceu. O nu feminino obedecia aos cânones da grande arte e pretendia ser uma alegoria, olha aí, minha gente, uma alegoria feminina da nacionalidade. A tela, entretanto, foi recusada por imoral e licenciosa. Mesmo não fugindo à regra oitocentista, está vendo o que eu falei a vocês? Estava dentro do estilo próprio do realismo, lá de 1800, era moda na época, né? Relativa à nudez na obra de arte, quer dizer, estava tudo dentro dos cânones, da tradição, da formalidade, do momento. Bom, a Carioca não pôde, portanto, ser absorvida de imediato. A Carioca é o nome do quadro, a pintura. A sensualidade tangível da figura feminina, próxima do orientalismo, tão em voga na Europa, confrontou-se não somente com os limites morais, mas também com a orientação estética e cultural do Império. O que chocara mais, a nudez frontal ou um nu tão descolado do que se desejava como nudez nacional aceitável, por exemplo, aquela das românticas figuras indígenas. A Carioca oferecia um corpo simultaneamente ideal e obsceno. Né? O alto, uma beleza imaterial, e o baixo, uma carnalidade excessiva. Observe que há o ideal de beleza também nela, né? Típico da época também do romantismo, mas havia algo de obsceno, né? Os seios à mostra, a sensualidade do corpo, que você vê o nu lá na mitologia grega, nos quadros, nos afrescos, mas era uma outra época, era uma outra visão, né? Agora a coisa da carnalidade excessiva começa a chocar o conservadorismo da corte. Então, sugeria uma mistura de estilos que, sem romper com a regra do decoro artístico, insinuava na tela algo inadequado ao repertório simbólico oficial. A exótica morena, que não é índia, nem mulata ou negra, poderia representar uma visualidade feminina brasileira e desfrutar de um lugar de destaque no imaginário da nossa monarquia tropical. Será que poderia, hein? A pergunta está aí muito clara. Está aí o endereço onde você pode pegar esse texto originalmente, tá certo? A pergunta é, o texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionada a quê, minha gente? Atenção, a inserção da produção artística em um projeto estético. Então, atenção, veja bem a pergunta. O texto revela que o texto que nós lemos agora, contando a história do quadro, né, a Carioca, tá certo? E a sensualidade do quadro. Então, o texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte está condicionada, ele não está dizendo que é nessa obra especialmente, mas na obra de arte como um todo, né, está condicionada a uma inserção da produção artística em um projeto estético. Então, primeiro, esta obra está imersa dentro de uma produção artística, dentro de um projeto estético, o que a gente chama de escola, de movimento, tá bom? Mas também
a questão ideológica determinada por fatores externos. Quer dizer, então, este quadro aqui está com uma temática, mas está perfeito, equilíbrio, cor, sombreamento, luz, perspectiva, enfim, tudo está perfeito no quadro. Mas ele está atingindo os interesses ideológicos de uma época, que ele está chamando aí de fatores externos, né? Então, a obra, o texto revela que a aceitação da representação do belo na obra de arte se condiciona, sobretudo, a fatores externos a essa obra, o que dá para a gente a letra C, ok? Isso aqui é bem rapidinho, gente, olha essa tirinha aí como é interessante, né? Vê bem, ideologia e internet, a nova ética, vamos ver o diálogo aí. Você não era blogueiro da oposição? Bom, coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Olha aí, a ideologia e internet, quer dizer, você trabalha com o público. Você tem uma ideologia, mas você depende de público, depende de seguidor, depende de like, né? A tua ética, então, vai de acordo com esse movimento aí de seguidores, né? Segundo quadrinho, novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Aí o profissionalismo, hein? Olha aí, novas oportunidades, então, ambiente profissional, mercado profissional e tal. Terceiro quadrinho, a nova bolha. Atenção, a primeira é ideologia e internet, tá? A tua ideologia dependendo da questão de seguidores. A segunda tirinha fala de oportunidade do mercado de trabalho. E a terceira tirinha, uma nova bolha. Mas viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Você percebeu que o terceiro quadrinho é justamente onde há uma tentativa, claro, né? Nem sempre se arranca riso, gargalhada, mas a chave, né? O gatilho do humor vem justamente na terceira tirinha. A primeira você tem que entender o que é óbvio, que é lógico, né? Que é racional demais. Ele é profissional, então ele trabalha de acordo com o mercado. O outro também, quer dizer, eu cobro isso, eu cobro aquilo, porque eu sou um profissional. E agora você percebe o tom debochado, irônico, satírico, crítico. Mas viu o preço da opinião? A opinião tem preço? Meu trabalho tem preço, né? Eu trabalho ideologicamente, que depende do mercado. Agora, opinião ter preço? E pior ainda, está pela hora da morte. Então você sente que aí existe uma forma de fazer uma crítica severa aos resultados, às consequências desse universo que nós vivemos na dependência da internet, tá certo? Então é isso que a questão queria que você observasse. Bora ler então agora? A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais, né? Tá entendendo? A internet trouxe uma nova sociedade, um novo comportamento, uma nova ética, e você viu no primeiro quadrinho, né? Então, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. Então, a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo, olha, houve 3 informações, que a gente pode dizer 3 momentos de crítica. Agora, a principal consequência dessa internet, né, que é criticada na tirinha, está justamente na letra D, a comercialização de ponto de vista, né? Opinião agora tem preço. Para que você tenha esta opinião, para que você seja um âncora, aí eu tenho que ter um salário X, eu tenho que ter um patrocinador, eu tenho que, entendeu? Isso você vê todo dia aí. Então, essa grande importância da tirinha, que ela tem esse ambiente propício à crítica, à denúncia social. Tá bom, minha gente? Nosso tempo esgotou, mas a gente volta já já com vocês para a gente estar revisando Enem mais uma vez. Tá bom? Até lá.